Fala, time! Sejam todos muito bem-vindos a esse programa dedicado a você, corretor de imóveis, você que é especialista nessa área. Hoje eu trouxe um cara fenômeno aqui nesse nicho, um cara que começou lá de baixo e hoje alcançou já vendas aí de 7 milhões, enfim, um cara que tem projetos milionários aí na sua carteira de clientes e de negócio e hoje está alavancando aí aqui na Barra da Tijuca, no Recreio, que é uma região aqui do Rio de Janeiro, que você vai poder aprender muito com esse meu convidado hoje. Eu estou trazendo hoje o cara que é fundador da Trinitar Imobiliária, corretor de imóveis aí, um cara que é raiz, né? Tem MBA em finanças pela IBMEC, porque também não adianta você ser um bom vendedor e não saber gerenciar a tua receita, tá certo? O cara fez parte da primeira turma de pós-graduação de negócios jurídicos e empresariais e imobiliários do Cresce. O currículo do cara é grande. Estou falando com ele, João Cataldo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado aí, Marvin, pela apresentação. É um prazer poder compartilhar um pouco da minha história, da minha trajetória, que não foi fácil, né? São 16 anos aí no mercado. E hoje, assim, hoje eu busco passar um pouco da minha história de sucesso para impactar aí vidas, pessoas, que não foi fácil, o caminho foi árduo, mas a gente conseguiu chegar. Eu acho que esse é o principal. Cara, excelente. Estamos alinhados, né? É o nosso propósito aqui desse canal, desse podcast, né? É o meu propósito de vida como pessoa, como empreendedor da nossa empresa também, que é transformação. Então hoje a gente vai falar de assuntos mais técnicos, vamos falar de alguns desafios, de projetos desafiadores que você conseguiu superar, vendas que você conseguiu executar, as estratégias, um pouquinho, uma pincelada das estratégias que você utiliza, mas sempre com esse foco, né, de transformação, de tirar a pessoa que está nos ouvindo aqui do ponto A, levar para o ponto B, e que essa pessoa também empreenda com sucesso. Desafios existem. Isso aí. Né? Eu vindo para cá hoje, te falei, né? Tive um pequeno acidente do carro ali, uma batida, muito tranquilo, mas se você não tiver inteligência emocional, cara, tudo vira um grande problema, um grande estresse e você acaba perdendo foco naquilo que realmente importa. É a forma como você reage ao problema, né? Não é o tamanho do problema, é como você reage. Exatamente. E a gente teve um episódio aqui muito legal sobre inteligência emocional, enfim, uma série de coisas dentro desse aspecto, desse assunto. E hoje, cara, eu fico refletindo muito o tempo todo. Por quê? Eu coloquei uma frase no meu Instagram, voltando de viagem agora. Tava lá em Vitória, no Espírito Santo, na verdade no interior, em Colatina. E aí eu falei assim, nada me aborrece, hein? Semana que vem, um contrato por dia, conto com a ajuda de vocês. E esse nada me aborrece, a minha esposa ficou usando ele contra mim o tempo todo. Falou, opa, nada te aborrece. E aí quando o rapaz bateu no meu carro, a primeira frase que veio na minha cabeça, nada me aborrece. Aí ele veio, encostou assim no vidro do meu carro, que ele me atropelou de ré, né? E aí eu falei, ei, chefe, vamos encostar ali pra gente resolver e tal, tranquilo. E o senhorzinho tremendo, de nervoso. Situações que acontecem e por isso que a gente tá aqui. Pra gente revelar que somos pessoas normais, convencionais, que tiveram força de vontade, garra, né? Pra alcançar os objetivos, certo? Parafraseando até uma corretora da minha equipe, ela fala que não são problemas. A gente não pode falar que a gente tem um problema. A gente tem desafios. E a nossa busca é encontrar a melhor solução para esse desafio. Perfeito, cara. Legal demais. Cataldo, a galera que está assistindo a gente aqui, que é desse mercado, tem curiosidade de saber. Tem muita gente que assiste a gente que está começando, né? Nosso último episódio desse nicho bateu mais de 2.000 visualizações, né, no YouTube. E pessoas que estão começando, pessoas que já têm mais experiência, pessoas que estão, cara, buscando vender mais, ter mais resultado, se alavancar dentro desse nicho, né, do mercado imobiliário, que nós sabemos que, cara, tem seus desafios. Hoje, primeira questão que eu queria trocar aqui contigo, como é que você começou nesse nicho, cara? O que te levou para esse caminho? Conta um pouquinho da tua história, até para o pessoal poder te conhecer um pouquinho mais. A minha área de formação, ela não tem muito a ver, né, com o segmento imobiliário. Eu sou fisioterapeuta de formação, mas sempre vendi. Já vendi miçanga, fui pai muito cedo, fui pai aos 18 anos. Eu brinco que na corrida da vida eu comecei muito lá atrás, mas eu dei uma de Bolt e consegui acelerar bem. Legal.
Mas fui pai aos 18 anos, estudava fisioterapia, tinha que me manter na faculdade e manter a minha família. Então, já fui vendedor de miçanga. Minha esposa fazia pulseiras, eu vendia na faculdade. Teve uma vez que eu fui vender até refrigerante no cordão do Bola Preta. O pessoal foi pular carnaval e eu tinha que renovar a minha faculdade. E fui trabalhar num curso também de inglês. Eu estudava e tinha que manter, né, a minha família e a faculdade. Eu trabalhava no CCA. Eu era secretário. Eu atendia o aluno para fazer a matrícula e você tinha uma bonificação por matrícula. Na média, os outros secretários, nós éramos, salvo engano, nós éramos 5. Eu fazia mais do que todos os outros 4 juntos. Então eu vi que, né, eu dava para o negócio. E não por acaso o tio da minha esposa trabalhava na Cirela, que foi a imobiliária, eu era da imobiliária, né, da House da Cirela, que é a Seller. Trabalhei lá durante 10 anos, fui gerente do Alto Padrão durante 9. Ele já trabalhava na Seller, nessa imobiliária, e me chamou para trabalhar com ele. E quando eu cheguei, eu vi um salão de vendas lotado, pessoal muito bem arrumado, Mercedes estacionadas, e eu vi que era aquilo ali que eu queria para minha vida. Eu falei, opa, eu acho que não é a fisioterapia, mas vou continuar, vou terminar a fisioterapia. Mas aquilo ali me impactou, me chamou a atenção. E a minha história começou na corretagem a partir daí. Eu comecei trabalhando Minha Casa Minha Vida na época, em 2008. Isso era um tema muito embrionário, eu estava começando, o governo ainda explicando o programa, mas eu me desafiei e entrei no Minha Casa Minha Vida. E o que me levou a trabalhar no alto padrão, eu acho que foi o meu perfil. No meu primeiro mês, eu vendi um imóvel de 260 mil. Era um plantão que eu fazia no shopping. Os corretores não queriam tirar esse plantão porque você ficava de 10 da manhã a 10 da noite. Era um stand no shopping e você tinha que cumprir aquele horário ali do shopping, senão você era multado. E os corretores achavam que não era um bom plantão porque era para vender um empreendimento que já tinha sido lançado há 3 meses e tinha sido vendido 9 apartamentos. Eu, desse stand, fiz minha primeira venda. E eu acho que, de forma assim natural, aí eu comecei a estudar mais do mercado imobiliário, comecei a me aprofundar e o meu perfil foi me levando para o alto padrão. Trabalhei 2 meses como corretor do econômico, né, do Minha Casa Minha Vida. Depois, o meu primeiro lançamento, eu nunca esqueço, Rua Aladim, número 88, foi no Valqueire. Já era um médio padrão. E lembra que eu contei que eu trabalhei no CCA como secretário, fui agente de marketing, atendi as escolas também. E era muito próximo Bento Ribeiro desse lançamento que era no Valqueire. Zona Norte ali, né? E eu já conhecia ali os comerciantes locais, eu já conhecia as escolas locais. Eu cortei aqui uma parte. Na verdade, eu trabalhava no CCA, saí do CCA e fui trabalhar numa revista de bairro. Essa revista de bairro, ela circulava em Bento Ribeiro. Eu levei a revista de Bento Ribeiro e Marechal para o Valqueire. E eu tive acesso a esses comerciantes. Quando a Cirela falou, né, começou a comentar, começou a divulgar esse lançamento, eu comecei a fazer um PAP, um porta a porta com os comerciantes locais. E no meu primeiro lançamento de médio padrão, eu fui o segundo corretor que mais vendi. Vendi 9 unidades na largada. Isso aí eu brinco até hoje, que desde aquele dia, graças a Deus, eu não sei o que é menos de alguns dígitos na minha conta, né, a partir daquele lançamento. E foi assim que eu cheguei no mercado de alto padrão, fui um corretor de sucesso nesse lançamento. E o meu perfil, aí um gerente, eu era de uma equipe econômica, uma equipe econômica de médio padrão, um gerente do alto padrão viu o meu potencial e falou assim, não, Cataldo, vem trabalhar comigo porque o seu perfil é de alto padrão. Aí trabalhei mais um mês e meio, virei supervisor da Cirela. Meu primeiro lançamento performei muito bem. Aí fui convidado, eu acho que na Cirela eu fui corretor do econômico, corretor do alto padrão, supervisor do econômico, supervisor do médio padrão, gerente do econômico e gerente do alto padrão. Aí eu fui promovido a supervisor, performei muito bem no meu primeiro lançamento como supervisor. Eu geri os produtos da Zona Norte. Depois fui convidado para gerir os produtos aqui na Barra. E uma história muito, muito curiosa. Em um dia eu recebi 3 propostas da Cirela, que é uma empresa que eu tenho um carinho muito, muito grande, para ser supervisor do alto padrão, para ir para São Luís do Maranhão e virar
gerente de alto padrão na Barra. E foi quando eu virei gerente de alto padrão. Mas eu acho que o que me levou, acho que foi o meu perfil. Foi o meu perfil. Legal. É claro que performance, mas o perfil ele também conta. Então foi meio que natural eu... Então, no mesmo dia, tu recebeu 3 propostas da mesma empresa. Da mesma empresa. Não, é sensacional. Por quê? Eu gosto dessa história, né, dessa jornada, que muitos corretores e muitas pessoas também, em várias áreas, acham que, cara, só vou ter sucesso se eu empreender, só vou ter sucesso se eu tiver meu próprio negócio. Na verdade, são características que te levaram a ter sucesso naquilo que você fazia, né? E nessa época, o Cataldo, que habilidades que você acredita que, né, e que você considera ainda essencial para você hoje em dia, claro que talvez num modelo diferente, que habilidades que você considera que foram primordiais, cara? Pô, eu tive sucesso porque eu fazia assim, que eu tinha constância, eu tinha isso, eu tinha aquilo e tal. E aí, emendando, né? Quando você fala do perfil, eu queria que você explanasse um pouco mais isso, por quê? Já falei disso no outro episódio. Tem muita gente que não entendeu ainda a jogada do perfil do alto padrão, né? Que ainda está chegando suado de Uber na casa do cara e não entendeu ainda como é que funciona. Claro, todo mundo tem um começo, né? Então, assim, queria que você falasse, até porque você começou, né? Foi subindo, é legal para a galera entender também como é que funciona. Então, que habilidades, depois que você pudesse emendar nessa parte aí dessas características desse perfil que você tinha? Perfeita a sua pergunta. Eu acho que, primeiro, te respondendo a primeira pergunta, eu acho que isso em todas as áreas. Constância e resiliência, tempo de resposta. A gente estava falando isso aqui mais cedo, né? Você tem que ter resiliência. Eu já tive uma situação de uma venda, o cliente estava comprando 2 apartamentos em um dos empreendimentos mais caros aqui da Barra, no Reserva Golf, para fazer uma junção. Era uma venda que estava 18 milhões e o corretor só tinha aquele negócio. E essa venda, no meio do caminho, ela não aconteceu. Então, você imagina a frustração desse corretor. Ele acabou saindo da empresa. Isso já aconteceu mais de uma vez. Então, eu acho que o principal é a sua constância. Eu costumo dizer que quem tem não tem nenhum. E você ter resiliência e um bom tempo de resposta. Perdi esse aqui, vamos partir para o próximo. E no alto padrão, você precisa estar capitalizado. É uma venda que ela demora mais a acontecer. Você não pode ter uma visão curto prazista, é médio e longo prazo. Tem que ter bons equipamentos. Você tem que estar bem hoje, por exemplo, o digital ele é muito importante. Só que ele tem que estar em consonância com o offline. Eu digo que o digital ele é a porta de entrada. Você consegue atrair bons clientes, mas se você não conseguir conduzi-los para uma visita, e se você não for bom ali no presencial, você perde o negócio. Ele é uma boa entrada, mas essa manutenção, essa condução e você ser bom no offline, tá em consonância com o que você mostra, isso é muito importante. Bacana, top. Bom, você falou do digital. Vou deixar esse assunto digital um pouquinho mais para frente, para a gente conseguir abordar ele com um pouco mais de peso aí, porque eu acho muito importante essa parte do digital. Falando dessa questão do alto padrão, né? Eu acho que hoje é a tua especialidade, né? Você trabalha pouco com móveis ali de médio, baixo padrão, acho que você está... O foco é o alto padrão. Então, eu queria explorar isso, porque já que é a tua especialidade, vamos tirar o melhor suco possível daí. Bora lá. O cara que está começando, brother, que você falou, duas coisas que eu peguei aqui foi o seguinte. Primeiro, tem que ter bons equipamentos e tá capitalizado. Agora, é a realidade da maioria da galera que está começando? Nem sempre. Ou o cara está transicionando. Você, quando estava gerente de um setor e foi convidado para ser gerente do alto padrão, qual foi o gatilho? Porque talvez você não estava ainda com esse relógio maneiro, com essa Montblanc, com essa camisa alinhada, mas você já tinha uma mentalidade. Tem um gatilho que você consiga deixar para a galera? Tipo assim, cara, isso aqui esse comportamento me fez pular de nível. Entendeu? Deu pra sacar? Eu acho que é uma mudança de drive mesmo, mindset, você enxergar onde você quer chegar. Boa. Eu acho que esse é o principal, sem atalhos. Mas é claro, se eu puder compartilhar alguma coisa que para mim funcionou muito, leitura, conhecimento. Boa. Conhecimento. De forma se você prática. ainda não tem o melhor carro, se você não tem o melhor
celular, trabalha nichado para você se tornar autoridade em alguma coisa. Por exemplo, eu escolhi a Península porque o alto padrão na Barra, você tem os condomínios de casas, que são de altíssimo padrão, você tem a Península, você tem a praia, você não consegue conhecer tudo bem. Se especialize em algum nicho. O alto padrão ele é um nicho, mas dentro desse nicho de alto padrão existem outros nichos. E estudar. Estuda produto, estuda de economia, estuda de mercado, estuda mercado. Eu acho que, para quem está começando, eu acho que o estudo é o caminho inicial. Excelente. Vou te pedir alguns exemplos, se você puder, práticos, né? Para a gente falar dos desafios que esse cara tem, né? Que você teve. Mas você falou um negócio que eu acho muito bom de comentar, que é sobre cultura, né? A gente estava trocando uma ideia aqui no começo, você estava falando de investimento, taxa Selic, de mercado, investidor, enfim, análise, contratação, crescimento, como é que está alavancado, não está e tal. Então, hoje eu acredito que esse cara que vai falar de alto padrão, ele tem que estar navegando em várias áreas, né? Não dá para chegar ali e querer falar só de imóvel e achar que está resolvido. Não é. E a gente chama de storytelling. Às vezes tu conta uma história para vender para o cara, você envolve o cara de uma forma. É legal você ter comentado essa parte de investimentos. Eu lembro que a minha primeira comissão, eu comecei a investir quando a gente sentava com um cliente de alto padrão e ele falava de taxa Selic, ele falava de inflação, ele falava de tesouro direto, ele falava de fundo de investimento imobiliário, que era muito melhor ele comprar alguns fundos do que ele investir em imóvel. Então, eu lembro que uma das minhas primeiras comissões eu diversifiquei, né? Tinha 10 mil, dividi ele, comprei tesouro direto, comprei letra de crédito imobiliária, comprei letra de crédito agrícola. Foram vários investimentos que eu fiz e comecei a ler as notas desses investimentos para entender, para fazer um rapport. Quando eu sentava com um cliente de alto padrão, que ele ia na linha desse assunto, eu dominava aquele assunto. E às vezes a gente esquecia ali o produto, né? Eu conseguia envolvê-lo, mostrava conhecimento e a partir dali fica tudo mais fácil para você conduzir. Então, assim, para o corretor que está começando, nicho dentro do alto padrão, escolha um nicho, estude mercado financeiro, conheça um pouco da Selic, inflação. Eu acho que cultura geral nunca é demais. Tem que ter assunto, né? Às vezes você fica ali 3, 4 horas negociando, tem que ter assunto, e assunto interessante, assunto que é condizente com esse cliente de alto padrão, que é viagem, investimentos, família. E o corretor não dá para ficar só no futebol, né, mano? Nessa hora não dá para ficar só... Pelo contrário, às vezes tu perde o negócio, né? É um caminho... Eu sou flamenguista, você tá com vascaíno 4 horas falando ali de futebol... Não vai rolar. Não vai rolar. E como que o assunto, né, a conversa, ela conecta, né? Então, se você pega um gancho de um assunto que esse cara... Cara, ali, eu penso muito na negociação como um momento de se conectar, né? Vou trazer o nosso exemplo. Quanto a gente ficou se namorando até a gente fazer o primeiro negócio? A gente passava e perguntava, e pô, mano, tu faz isso. Ia no meu Instagram, pô, legal, vocês estão crescendo. Aí eu ia lá e comentava no teu e tal. Então não era tipo assim, o tempo inteiro, Cataldo, você precisa de uma empresa de marketing, Cataldo, você quer um gestor de tráfego, você nunca tentou me vender. Você se vendeu. Porque eu comecei a ver que você estava crescendo. Eu falei, ó, esse rapaz, ele é diferente. É o que eu falei aqui, é o que a gente comentou, tem 10 minutos, você começou numa crescente, bom no digital, mas no presencial teve consonância. Você sabe o que você está falando. E eu acho que você nunca tentou me vender. Você me fez uma visita, você apresentou o teu produto, deixou o teu portfólio, mas a gente se conectou. Foi. E a partir da conexão a gente começou a fazer negócios e não foi um só. Eu costumo dizer que a primeira... Não adianta, cara. Você tem que ter o primeiro contato. E o primeiro contato é onde você vai perceber se o cliente vai abrir o ouvido para você ou não. E, pô, lembro que você estava ocupadaço. E, pô, isso acho que tem quase 2 anos esse nosso primeiro papo aí. Ou um pouco menos, talvez. Porque foi bem ali no início que eu estava transicionando agência e tal. E aí você estava fechando um negócio, eu entrei na tua sala, eu falei, pô, é a oportunidade que eu tenho desse cara me ouvir. Então a troca ali, pode ser que naquele momento a gente não fez nada. Mas você ficou com uma memória. E que memória foi essa? O que eu gerei de lembrança? Pô, será que quando eu for pensar em marketing eu vou lembrar desse cara? Né? Ou será que o cara, pô,
tem uma cara de 7-1, pô, chegou aqui todo largado, não sabe se comunicar, fala gíria, xinga palavrão, não sei o quê. Então, isso tudo eu penso no primeiro contato. Eu acho que para o corretor é bem similar, né? Qual é a experiência que esse cara vai deixar, ainda mais tratando de alto padrão, né? Então, assim, cara, uma informação um pouco mais técnica. Como que esse pessoal que está ouvindo a gente hoje, pode ser que o cara venda um imóvel de 900 mil, um imóvel de 1,5 milhão, um imóvel de 500 mil, e ele não sabe diferenciar. Os caras estão falando de alto padrão ou alto padrão. O que de fato classifica um imóvel de alto padrão para o mercado hoje? Você que é um cara que conhece isso. Eu acho que o VGV, né? O VGV é o valor geral de vendas. Eu considero, por exemplo, na minha imobiliária, imóvel a partir de 2 milhões é um imóvel de alto padrão. São os imóveis que são mais exclusivos, 2 imóveis por andar, às vezes até apartamento, como tem, né? É uma realidade já, um apartamento por andar. Mas na minha imobiliária é pelo VGV, que é o valor geral de venda. Você tem o mercado de alto padrão e você tem o mercado de luxo. Qual o mercado de luxo? A gente já vai para 15 milhões. A partir de 12 milhões, na minha imobiliária, a gente já considera um mercado de luxo. Mas que é bem próximo, né? É bem tênue. Uhum. Eu acho que esse cliente do alto padrão, o cliente de 2 é o mesmo cliente até os 6, 8, e a partir de 12 já é um outro mercado, que é um mercado de luxo. Um perfil de exclusividade muito maior, né, do que muito maior, muito maior. Cara, legal. E dentro dessas habilidades que você foi desenvolvendo, a temperatura tá legal aí? Tá legal, frio, tá legal. Como que funciona hoje, um pouco, se você puder falar um pouco desse processo, né, de entender as necessidades? Eu vejo que você fala muito sobre ser um bom ouvinte. Isso aí. Né? Então, queria que tu explanasse um pouco isso, porque o vendedor, muitas vezes, ele tem a característica de falar muito de si, do imóvel e tal, e não ouvir o cliente, né? Eu tenho até uma experiência com uma corretora que ela teve uma habilidade de me conectar com o proprietário durante a apresentação do imóvel ali, que teve essa oportunidade, que eu achei fantástico. E ela participando o tempo inteiro, né, com assuntos pertinentes e tal, e aí conectava um ao outro. Como é que hoje é esse processo? Porque você não está mais sozinho nesse front, você tem uma equipe. Sim, né? sim. Como que você treina? Quais são as características que você busca num corretor para estar trabalhando hoje no teu time? Quais são essas ferramentas que você utiliza? Como é que funciona isso hoje? Bom, vamos lá, vamos falar da técnica primeiro. Hoje o cliente de alto padrão, ele conhece tão bem o produto e o mercado como o corretor conhece. A tomada de decisão é um cara que ele não tem muito tempo. A tomada de decisão dele é muito mais rápida, diferente de um cliente que está comprando o primeiro imóvel. Ele já sabe o que quer. Às vezes eu brinco até com o time que não é a gente que vende, é o cliente que compra e a gente não tem que atrapalhar, a gente tem que direcionar. Você ser bom ouvinte, isso assim, é primordial. Eu falo que é você extrair, né, todas as informações que você tem, você transformar aquelas informações, você vai desenhar ali o produto e você vai direcionar. Então, assim, o corretor que ele tem essa capacidade de extração, não é só você ouvir, é você ouvir e você saber fazer a pergunta certa para você extrair as informações. Informação é uma ferramenta muito poderosa e você ser ágil também. Porque, às vezes, você não tem aquele produto no portfólio. Você fez as perguntas certas, você extraiu, você transformou e cadê aquele produto? Ele não está ali no teu portfólio. Então, você tem que ser ágil e saber onde você busca esse produto. Na minha imobiliária, como a gente trabalha muito nichado, eu tenho um mapeamento comercial. Eu tenho 31 imóveis na Península. Só que eu sei que a Península hoje tem 75 imóveis à venda. Essa diferença, que vai perfazer os 75, eu sei quem são os corretores e eu conheço todos esses imóveis. Então, quando o cliente bate na minha imobiliária, a gente consegue mostrar que a gente é autoridade. Porque o que eu não tenho, eu consigo direcionar. Então, eu acho que é isso. O corretor de alta performance, antes da performance, ele tem que ser um bom ouvinte e ser ágil. Top. Você falou sobre a venda acontecer e o corretor não atrapalhar, né? Nesse teu processo. De fato, eu acredito que o cara que vai tomar essa decisão, ele vem bem decidido, que vai fazer essa compra, ele vem bem decidido e já conhece
um pouco da realidade, porque a gente está falando aí de 2 milhões para cima. Foi o exemplo que você deu. Mas e o acompanhamento do follow-up desse cara? Porque nem sempre o cara já chega pegando fogo ali para tomar a decisão, né? A gente estava até falando disso. O cara que Sim. vem do tráfego pago, muitas vezes ele está num momento diferente ali de compra. Existe um processo para isso? Como é que vocês geralmente fazem essa comunicação com esse cliente que ainda não tomou a decisão, mas vai tomar lá na frente? Então, você fez isso comigo e eu não sei se foi de forma instintiva, se foi instinto, Uhum. ou se você veio com a técnica. Você tem que sair de um atendimento, de uma reunião, já com uma outra marcada. Sim. Marvin, quando eu posso te ligar? Ó, eu vi que você gostou do imóvel, eu entendo que essa sua tomada de decisão você não vai tomar sozinho. É claro que ele está comprando um imóvel de 2 milhões, uma casa, ele vai conversar com o filho. Às vezes o pai está apoiando nessa compra, um sócio que já mora no condomínio, mas você precisa sair desse atendimento e dessa reunião já com um agendamento. Ou uma ligação. Marvin, eu posso te ligar daqui a 2 dias? Qual o tempo suficiente para você tomar essa decisão, para você conversar? Mas eu acho que essa é a conduta ideal. Você não pode deixar o cliente esfriar, porque ele já sabe o que ele quer, mas é claro que esse acompanhamento, essa ajuda nessa tomada de decisão, ela é importante você acompanhá-lo nessa jornada. Boa. E se tratando de alto padrão, você tem alguma estratégia curiosa assim que você já usou para conectar esse cara antes da compra? Exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui meu. Eu tinha um acesso de um camarote no Maracanã. Pô, se o cara fosse flamenguista e eu tivesse em negociação, convidava ele para ir pro Maracanã ver o jogo do Flamengo. Aquilo ali me gerava uma conexão com ele que não é diferente de uma atitude, como é que eu vou dizer? Corruptiva ali, sabe? Que, pô, tô te dando isso e você me dá isso. Não. Eu convidava ele para ir pro Maracanã e lá a gente tinha a oportunidade de conversar sobre um monte de coisa que não tinha a ver com o negócio, e no final a gente fazia uma troca. Pô, cara, e aí, vamos conseguir resolver aquela sua dor específica e tal, cara? Cara, me liga segunda-feira. E aí na segunda-feira a gente falava de negócio. O jogo era no sábado, no domingo, mas o cara já me ouvia de uma forma diferente. Por quê? Porque ele conhecia um outro lado do Marvin ali naquela situação específica, né? É diferente de você falar assim, eu vou te dar essa venda e você me dá 20 mil de comissão aqui. Não era isso. Tem algum caso assim curioso que você já fez isso? Tipo, que você ficou ali mantendo um cara na tua base aquecido, na hora certa ele veio e comprou? Então, eu acho que o Instagram é uma ferramenta poderosa para isso, né? A pessoa se conecta ali com você naquele primeiro momento. Já teve situações aqui, assim, de até famoso, né? Da gente ficar ali se conectando durante 8, 9 meses e nada acontecia, não saía uma visita, mas eu acho que a conexão gerou isso. A gente marcou um almoço, depois um café. No almoço a gente falou de negócio, mas depois foi tão bacana a troca, a gente já se acompanhava. Ele começou a curtir o meu estilo de vida, o meu estilo de trabalho e eu dele. Então, na verdade, no primeiro dia a gente nem falou de negócio, a gente falou de família. Aí no café, no segundo café, mas isso 6, 7, 8 meses depois. Então, assim, o Instagram é uma ferramenta poderosa para isso. Para você, demais. Eu acho que... Mas você tem que ser verdadeiro ali, né? Você vê muito fake news, né? A pessoa tentando mostrar uma pessoa que ela não é. E dura pouco tempo isso, né, cara? Isso aí, a máscara cai. Né? Para você conseguir manter isso aí durante 8 meses, aí você posta uma foto da sua família, posta uma foto do seu escritório, do seu trabalho, do seu dia a dia. Isso aí vai conectando e facilita na hora de você respeitar negociar. O momento que você tá hoje também, né? De vida, né? Às vezes o cara, não tem um carrão para postar e tal. Não tem problema. O teu perfil de cliente vai se conectar contigo na tua realidade atual. Se ele vê que tem um cara esforçado, um cara que tá correndo atrás, um cara que tá se desenvolvendo, ele vai respeitar o teu momento de vida e vai olhar muito para a tua capacidade de atendimento, a tua capacidade de resolução de problemas, de performance ali durante a abordagem, né? Então, assim, eu gosto de pensar muito nisso. Tipo, antes, eu não tinha um carro com teto solar para fazer uma história legal. Mas eu fazia. Mesmo sem. Tinha um problema no dente, mas eu fazia. Então, esse cara trocando essa ideia aí hoje em dia é mole e tal, mas e lá atrás? Quando você precisa começar do zero, né? Que não tem investidor, não tem nada disso. Então, acho que
olhar por esse aspecto é legal pra caramba. E corroborando o que você falou, eu acho que não é ficar tentando vender, né? Eu acho que isso é natural, né? A venda ela vai acontecer, você vai ter o momento oportuno. É muito ruim você ficar só tentando vender. Quantos clientes que eu almoço e a gente passa o almoço sem falar de negócio, depois que eu entro no carro, o cara me liga. Parece que eu pluguei ali, né? Sim. A gente falou de família, a gente falou de outros assuntos, religião, espiritualidade, não falamos de imóveis. Só que eu tô ali com o cara. Ele sabe que eu sou corretor de imóveis. Daqui a pouco eu entro no carro e ele me liga. Eu tenho um cliente que tem até uma história curiosa, né? Ele fala assim, Cataldo, você tem que continuar do jeito que você era, porque eu gosto de você, eu sou vendedor, tu é vendedor. Tu sempre marca almoço para vender alguma coisa para mim, mas não. Como eu tenho já intimidade, ele já fez alguns negócios comigo, eu busco sempre levar os melhores negócios para ele. Ele falou, tu nunca pode deixar de ser vendedor. Mas eu acho que nunca forçar a barra. Se de fato você acredita naquilo, que vai ser um bom negócio para o seu cliente, aí você leva essa solução, leva essa oportunidade, não pode deixar ele de fora. Eu acredito muito na entrega de conteúdo de valor, cara, sabe? E é uma via de mão dupla. No meu nicho, né, de marketing, se você entrega conhecimento para o teu cliente, né, a gente faz um bate-papo e eu te encho de conteúdo, cheio de informação que você saiu com a cabeça explodindo. O cara, preciso fazer alguma coisa que esse cara falou. Mas você, no momento que você quiser aplicar e ficar pesado para você, tecnicamente, você vai lembrar de quem? Do cara que gerou valor, né? Eu tive uma experiência agora... Você teve essa experiência comigo, né? Foi mais ou menos isso. A gente já fazia o tráfego pago na empresa. Uhum. Foram 4 empresas que já passaram lá pela minha empresa. E eu estava num momento que eu nem acreditava muito, foi quando a gente conversou, né? E assim, uma surpresa muito boa hoje ser parceiro e, né, você me prestar esse serviço, ser parceira da ME Company. E a entrega da tua empresa, o Alan, que é um rapaz assim super... Você vê que ele de fato, ele entrega a estratégia, ele troca, né? Ele sabe que a gente tem conhecimento e tem dado resultado, acho que em função disso, da energia, do conhecimento. Verdade. Dessa troca, isso é super importante. A gente hoje sabe, com a tua empresa, a gente sabe o que está acontecendo. Né? Às vezes eu brincava que era a caixa preta. A gente investia lá um dinheiro e a gente não sabia o que estava acontecendo. Então hoje o Alan é um cara que ele fala, não, Cataldo, o que dá resultado são os criativos. Cataldo, isso aqui não está dando resultado. A gente vai fazer dessa forma. E análise de custo, né? A gente fez uma implantação bem simples com vocês, que eu acho que a grande maioria não tem, que é a estratégia de um CRM básico, tipo, para você poder identificar de onde veio esse lead, né? Qual é a performance, qual a qualidade, quanto tempo ele está no meu painel, né, de atendimento. E a gente sabe que esse tipo de negociação é de longo prazo, né? Mas que tem que ter um acompanhamento, né? Sim. Hoje, o que você entrega de pós-venda para os teus clientes? Assim, qual é a estratégia? Não precisa entregar de uma forma tão profunda, mas o que você pode pincelar para a gente sobre essa estratégia de pós-venda? Fechou o negócio e agora? O que acontece depois? Como é que eu mantenho esse cliente aquecido? Relacionamento existe ou não existe? Como é que dá certo, o que não dá? Na verdade, eu acho que o grande diferencial da minha imobiliária, a gente conseguiu montar uma esteira, né? Tem lá o corretor na ponta, que ele atende, tem o gerente da imobiliária e eu, que negociamos, né, esse fechamento. Depois vai para a esteira do jurídico, ele só vai tratar ali com o jurídico, mas a gente acompanha todo o processo. E, por fim, o jurídico acompanha ele até o registro. E, por fim, que é a entrega das chaves, aí a gente volta à cena principal aí, que é a entrega das chaves, aí vai o corretor, vai o dono da imobiliária, vai o gerente, eu costumo ir na entrega das chaves também. Então, isso é uma forma da gente manter esse relacionamento. Um mês depois, a gente tem esse costume, eu tenho esse costume de ligar. E aí, Marvin, hoje faz um mês que você comprou um imóvel aqui com a nossa imobiliária, como está indo no condomínio novo? Brinco, né? Não perco a oportunidade. Lembra que você pode escolher o teu vizinho. Ainda tem imóvel aí disponível no condomínio, se você tiver alguma indicação, é muito bem-vinda. Mas a jornada, a gente tem essa preocupação de acompanhá-lo nessa jornada. Então, quando ele assina ali o contrato, aquilo ali é o começo. O êxito, o êxito do negócio, né? Eu acho que o ponto máximo do negócio é quando ele, de fato, recebe as chaves e dificilmente a gente não mantém contato com esse cliente, que é um cliente que já segue a imobiliária, ele teve uma experiência boa. Legal. É uma forma de manter aquecido, né?
Cara, tem uma história curiosa que eu ouvi dizer aqui, que você foi fazer lá um atendimento e como é que foi essa história aí desse atendimento? Tu virou sócio? Essa aí é legal, essa é legal, essa é legal. É um cliente, ele tem alguns negócios aqui no Rio de Janeiro, é uma loja muito, muito grande, e ele comprou uma laje comercial, 36 salas de um empreendimento. Só que eu não tinha acesso ao cliente principal, a família que comprava. Um comprava 10 salas, o outro comprava 8. Era uma família, 5 compradores, e cada um comprava uma quantidade que perfazia lá a laje total do empreendimento. Mas o meu acesso era com o primo. E eu vendi essas salas no lançamento. 30 meses depois, é o que eu falo de você acompanhar a jornada. E não era interesse comercial, eu queria, de fato, acompanhar e ter uma vistoria depois que o cliente recebe para saber se a luz está no local certo, se o rodapé está ok, se a sala está ok para ocupação, para você alugar. E eu acompanho essa vistoria. E na vistoria, acho que foi conexão, quando a gente fala de conexão, eu conheci o cliente principal naquele dia e a gente trocou uma ideia. Pô, e aí, tá satisfeito com o teu investimento? E eu já tinha ido com as informações, o corretor tem que estar preparado. Quando ele me perguntou qual o valor que alugava, falei para ele o valor e fui além. Falei de valor, falei de rentabilidade, falei de vacância no local, a importância de você estar preparado. E aquilo ali eu acho que ele ficou, e eu sugeri ele começar a diversificar. Ia ter um lançamento em Vila Isabel, era o Dueto. Aí eu perguntei para ele, falei, por que você não investe em apartamentos? Tu já comprou muito imóvel comercial. Ele falou, tu acha que é bom? Eu falei, acho. Por que tu não compra? Eu falei, eu consigo comprar mais metade. Sozinho eu não consigo comprar. Ele falou, eu posso ser teu sócio. Mas eu acho que ele não levou a sério. Imagina, eu conheci o cara naquele momento ali. Mas o que eu passei de informação de rentabilidade, de vacância da região, valor de locação, como era o mercado local, aquilo ali, além da conexão que gerou uma confiança. Porque a gente pode se conectar, mas se você enxergar que o cara não está no teu nível, que o cara não é ponta firme, tu não vai querer ser sócio desse cara. E ele falou, não, então beleza, eu vou ser teu sócio nesse empreendimento. Eu rodei o contrato no dia seguinte, 8h30 da manhã, eu estava lá com o contrato debaixo do braço, para a gente assinar esse contrato. E me tornei sócio nesse empreendimento até hoje. A gente tem um empreendimento que a minha imobiliária até administra o nosso bem. E a partir daí, né, o cara virou meu sócio, eu vendi muito para a família dele. Caramba. Eu acho que foram mais de 60 imóveis. Top demais. E mais de 60 imóveis. E até hoje a gente tem um bom relacionamento. Como que você... É um negócio que eu acho fantástico, brother. Muita gente não entende isso, tá? Vou falar que minha própria esposa, às vezes, ela sabe como que funciona, como que eu trabalho, como que funciona o mundo das vendas. E às vezes ela fala assim, tem certeza que você tem que ir nessa reunião? Tem certeza que você tem que estar nesse lugar? Claro, ela quer o máximo da minha presença com ela. Mas o problema é que tem vendedor que ele não tem crença nisso. Que, se você estiver no lugar certo, na hora certa, com a informação certa, com o conhecimento correto e autoridade para falar daquele assunto, eu estou disponível para, cara, uma trocação franca de ideias aqui e mostrar que eu tenho autoridade. Isso te coloca no posicionamento que às vezes você não tem. Isso aí. Eu não tenho, o resultado que eu não tenho está nas ações que eu não faço, que eu não acredito. Né? Então, às vezes você paga um almoço, você investe uma grana. Ontem mesmo, eu juntei 2 pessoas, mais uma pessoa do meu time, botei num restaurante para a gente conversar sobre reformas. E dessa conversa já saiu uma série de outros assuntos. O cara já me conectou com um monte de gente que vai me ajudar na reforma que eu estou fazendo agora. Ele vai me ajudar, ele vai tocar a obra para mim. Eu fiz uma ação, cara. Bora almoçar. Que eu tô com... Falei, irmão, tá comigo, vamos almoçar. Ô Marvin, eu acho que não existe sorte. Sorte é o feliz encontro da oportunidade com preparo. É isso. É isso aí. Você nisso. teve a oportunidade, você estava preparado. Eu tenho uma história curiosa. Foi um imóvel que um cliente comprou, que foi a partir disso aí. Uhum. A gente foi lavrar a escritura com um tabelião lá na minha imobiliária, de uma reserva do parque. E esse tabelião, ele morava num imóvel na península de 3 quartos. Eu conheci ele naquele dia, naquele momento,
E depois que a gente lavrou a escritura, que a gente fez essa venda do reserva do parque, eu convidei ele para tomar um café. Ele morava na Península, no café, no Cafuné, que é um café bem bacana. O dia que você estiver lá no escritório, vou te levar lá para você conhecer esse café. No café, ele comentou comigo que ele morava no Peninsula Way e ele estava pensando em fazer um upgrade, queria ir para algum imóvel maior na Península. E ele me perguntou se tinha alguma oportunidade. Aí eu falei para ele, não, tem uma oportunidade, só que o seguinte, você não consegue olhar o apartamento, porque é um imóvel, é uma separação litigiosa, a proprietária, né, mudou a chave do imóvel, você consegue comprar, mas sem olhar o imóvel. Aí é o que a gente fala, né, da oportunidade, da credibilidade. Eu vou resumir a história. Ele comprou sem visitar o imóvel. Sem visitar o imóvel. Era um imbróglio que tinha ali, ele sabia como ia resolver. Eu já conhecia o imóvel, mas ele comprou... Não, todas as garantias. Num café que eu convidei. Ele foi fazer um negócio lá na imobiliária, ele foi me prestar um serviço, eu convidei ele para um café, e a partir de um café a gente vendeu um imóvel para ele de 2 milhões e 200, sem ele visitar. Certo. Então aí mostra credibilidade, mostra que, né, eu abracei o cavalo selado, não passa as 2 vezes, ele estava ali na minha frente, ó, eu quero uma oportunidade, Verdade. quero... Cara, sabe o que me mata? Então depois a gente conversa. Nossa. O cara tá com a chance ali né? Eu já aconteceu isso comigo, tá? Eu tinha um negócio que eu fechei depois, hein? Inclusive esse slot que eu te falei de lançamento lá em Mangaratiba. Mas no dia os caras sentaram aqui na mesa, no escritório, e eu tinha um visto para resolver, cara. Agendamento. Quando eu vi, já estava em cima. Eu não tirei o pedido ali, que os caras estavam prontos para fazer. Depois eu levei 27 dias para fechar esse pedido. Mas porque eu não puxei o pedido ali na hora, porque eu tinha que sair. Então o que eu tinha que ter feito? Alguém do meu time resolvia e finalizava. Cara, vou ter que sair que eu tô com horário, mas meu time vai resolver todo o trâmite aqui, você já faz o pagamento, já assina o contrato, tudo. Mas depois eu consegui reverter porque eu tinha uma indicação muito forte. Mas o risco que eu corri de perder um contrato desse, sabe? Então, às vezes, então depois a gente conversa. Cara, depois a gente conversa tem vários senãos aí, né? Que devem ser levados em consideração. Bom, só um adendo aqui. Aqui a gente está para falar a verdade, né? Não é só as experiências positivas. Eu tive esse ano uma experiência, né, assim, negativa. Um cliente que me procurou, ele tinha 3 imóveis na praia e eu fui postergando, não opcionei esses imóveis, né? Não fiz a captação. Eu atendi um cliente para casa que formalizou uma proposta, o meu time. Era uma casa de 19 milhões, o cliente colocou uma proposta de 15 milhões. E essa proposta não avançou e esse cliente comprou um imóvel na praia. E adivinha qual foi? Foi um desses imóveis que esse cliente já tinha, um outro cliente, né? Tinha me dado para ir lá, opcionar, preparar o material. Então, acontece, graças a Deus, eu acho que muito mais a favor do que contra, mas você não pode deixar essas lacunas, não pode postergar. O vendedor ele não pode postergar. Né? A gente sempre tem que estar antenado aí. Eu digo que ou a gente acerta ou a gente aprende, né? Isso aí. Então, com certeza você não vai mais deixar nenhuma vírgula de margem ali. Já tem até o drone agora aí para fazer a captação. Cataldo, pensa agora que depois desse nosso bate-papo, pessoas que querem comprar imóveis vão ver esse trecho aqui, em específico, em cortes, em vários lugares aí pelo Brasil afora e principalmente aqui na nossa região. O que o cliente que está procurando um imóvel de alto padrão precisa levar em consideração no momento da compra? Você que é um especialista. Agora você vai falar como um cara sentando na cadeira do cliente que quer comprar. O que esse cara deve levar em conta para ele não fazer uma transação ruim, uma negociação ruim? Eu acho que a localização, a segurança e o principal, né, quando a gente fala em localização, qual o potencial de valorização desse imóvel? Qual a exclusividade desse imóvel? Hoje eu sinto que a busca é muito grande por imóveis customizados. Por exemplo, esse cliente de alto padrão, de 15 milhões, para ele era importante ele ter um pavimento embaixo, que ele conseguisse instalar uma adega. Ele tinha uma Porsche, então a rampa tinha que ter, né, uma inclinação ali para não arranhar o fundo do carro dele. Mas o principal é a localização, potencial de valorização, segurança. Eu acho que isso tudo que torna o ativo aí diferente, especial. E se você fizer
essa compra seguindo esses 3 pilares, eu acho que é uma compra aí que você vai ser muito, muito bem atendido. Perfeito. Quais são os principais aspectos hoje que você leva em consideração assim na captação desse cliente, né? Tratando de estratégia de marketing, aí a gente entra um pouco ali na questão do digital também, né? Pelas tuas experiências positivas e negativas, o que você tira de saldo? Principalmente se tratando desse alto padrão, luxo, para a galera que está assistindo a gente. Então, cada cliente ele é único. Você não tem como seguir ali uma cartilha. É claro que você tem que dominar o produto, isso acho que tudo que você vende, independente de ser do alto padrão, você tem que falar a linguagem dele, você tem que falar a linguagem do alto padrão, mas o principal, você tratá-lo como sendo único. Entender as necessidades dele, escutá-lo, isso é importantíssimo. Não é o que você quer vender, é o que vai atendê-lo de forma eficiente, de forma que ele se sinta bem no que ele está comprando, que de fato ele faça essa compra com tranquilidade. Não, eu fiz um excelente negócio porque o corretor ele me escutou, ele conseguiu extrair tudo que eu estou buscando, fez um compilado e me entregou o melhor produto. Top demais. Cara, a gente está chegando no final do papo. Você que está com a gente até aqui, cara, curte, comenta, compartilha esse vídeo. Se você conhece um corretor, tem um amigo que trabalha com isso, tem alguém que está querendo comprar um imóvel de alto padrão, ou precisa de uma assessoria para fazer uma compra, que você vai ter o contato do Cataldo aqui na descrição desse vídeo e você vai também poder ajudar essa pessoa que você conhece, que você vai estar colocando ela de frente para melhor, se não o melhor, um dos melhores aqui da Barra do Recreio nesse aspecto, né, de corretagem, de, enfim, conhecimento e segurança, tá? Cara, para a gente fechar, tem uma história que eu acho que serve como motivação para a galera que está assistindo a gente, seja corretor, empresário, né? Até o pessoal que às vezes não está com algumas crenças aí limitantes que impedem de avançar, de fazer realmente a coisa acontecer, né? Tem até uma frase que eu coloquei hoje no meu Instagram, que eu acho muito pertinente com esse momento aqui do nosso podcast, né? Que o sucesso é questão de execução e não de ideia. E tem tudo a ver com esse Legal. Projeto que você tocou do início e você chegou num resultado final da venda meio que tocando toda a extensão. Como Perfeito. É que foi essa... Isso aí, a execução é o pai e a mãe do negócio, né? Não adianta só você ter as boas ideias, mas isso foi antes de conhecer a ME Company, que hoje me ajuda aí no tráfego pago, mas eu estava um pouco descrente dessas empresas, né? Como eu citei anteriormente, era a caixa preta lá, a gente não conseguia ver o que estava acontecendo, diferente hoje da sua empresa. Mas eu captei o imóvel, né? Eu fui lá, fiz o vídeo do imóvel, eu editei, eu participei de toda a jornada, eu fiz o tráfego pago e no carnaval, isso era um domingo de carnaval à noite, o cliente fez contato pelo meu Instagram. E eu respondi de imediato, eu tive até a oportunidade de almoçar com esse cliente, tem umas 3 semanas, levei minha esposa para conhecê-lo, e a esposa do cliente falou assim, a tua resposta rápida foi fundamental. O meu marido falou assim, caramba, esse aqui é dos meus. Domingo à noite de carnaval, o cara me respondendo. Eu consegui levar esse cliente para visita começou na Península, era um imóvel de 2 milhões, mas olha quantas variáveis. Ele tinha uma casa na freguesia, que num primeiro momento ele precisava vender, ele é um compositor, ele estava em negociação para vender os direitos autorais dele para o Fundo Internacional, e para essa venda acontecer, ele tinha que fazer esse negócio, e ele estava vendo imóvel de 2 milhões. Aí eu dei o primeiro atendimento, e eu acho que ele ficou bem, bem encantado com o primeiro atendimento, me elogiou. No primeiro dia ele já desceu no elevador falando que ia comprar um apartamento, não de parque, mas não foi esse que ele comprou. Eu acabei viajando, a minha corretora deu continuidade no atendimento, e quando eu voltei, a esposa do cliente já tinha sido atendida por um corretor da construtora, que já tinha mostrado todos os imóveis que tinha no Reserva Golf, menos um apartamento. Mas por quê? Eu acho que aí vai de você saber conduzir o negócio. Um imóvel a primeira locação que a Cirela estava vendendo, que foi entregue agora, no início do ano, a média era de 5 milhões.
Só que para você decorar um apartamento desse, você gasta em média 2 milhões, 1,5 milhão, né? Uma média aí de 30% a 40% do valor do investimento. E eu consegui mostrar um único apartamento que tinha as características que ele estava buscando. Era um imóvel que ele já ia entrar, ele ia colocar, né, os 6 milhões e 400 que ele colocou, mas ele já ia morar, ele não ia ter dor de cabeça com obra, e era um apartamento semi-imobiliado. Nossa. Então eu mostrei um apartamento, o corretor mostrou todos os outros. Frente pro campo ali? Isso aí, campo de golfe olímpico, andar alto, coisa mais linda. Estive lá almoçando com ele, coisa mais linda. Mas olha a importância de você escutar, extrair, né? Eu idealizei o produto, eu entendi a necessidade dele e aí foi direcionar. Então, um único apartamento que eu não sei qual foi o motivo que o corretor não mostrou. Eu falei, ó, esse aqui que eu vou somar minhas forças, que eu sei que é o que vai atender o cliente, vai deixá-lo bem, e hoje ele está super satisfeito, Cara, com certeza super foi... bem. Mas foi legal isso que você falou aí da execução, né? Não adianta você ter excelentes ideias, não, pensei aqui, vou fazer tal criativo, se você não meter a mão na massa e não fizer, você não entender ali do processo, hoje a gente terceiriza essa parte, eu tenho uma pessoa que faz no meu escritório, a tua empresa hoje ela faz pra gente também, mas eu entendo ali, quando eu sento com o teu gestor, quando ele me mostra ali, né, as informações, o que está acontecendo, eu já consigo saber o que a gente pode ajustar e mexer para performar cada vez melhor os nossos anúncios. Com certeza foi... A audição desse cara não pegou ali o feeling daquilo que estava implícito. E a energia, eu botei energia. E o cliente... Em toda a cadeia teve a minha energia ali. Sim. Eu falei, isso aqui vai virar, isso vai acontecer. Com certeza, pô, sem dúvida. E o cara fala coisas sem falar, né? Ele fala coisas através de um olhar para a esposa, de um sentimento ali que ele expressa, de um olhar, de uma expressão, né? Então, você estava muito antenado ali, muito conectado com a solução para ele. Ele não deixou passar nada desse momento importante da negociação, né? Eu digo que foi uma venda divina, porque vai além. Eu vendi, quando eu viajei, eu coloquei essa corretora para atender, e é claro que mérito dela também, né? A gente nunca faz nada sozinho, foi o trabalho de toda a equipe, e ela ganhou também, porque ela é a corretora hoje do casal. Ela veio de uma imobiliária, que ela estava há 5 meses numa imobiliária e sem vender, já jogando a toalha. E eu conheci ela num atendimento e falei, vamos lá, vamos tomar um café, vem conhecer a empresa. E a primeira venda dela, ela tinha 2 meses na Trinitar, foi um reserva Golf. Olha que bacana. Que mudança de vida, né? Olha que bacana. Então eu brinco com esse cliente, eu falo que foi uma venda divina, que eu participei ali de todo o processo. Verdade. E ainda pude, né, colocar uma corretora ali no negócio também. Você quer ver uma dinâmica que eu fiz esse dia no cliente lá no treinamento que eu fui dar? A vendedora chegou para mim e falou assim, cara, tem um produto que tá parado há 8 meses aqui. Eu duvido você vender esse produto. Mas, tipo assim, ela não me deu prazo. E aí, quando eu recebo um desafio, eu gosto de ter prazo. Eu falei, tá, então a gente vai vender esse produto hoje. A próxima pergunta foi, você acredita? Aí ela... Aí eu perguntei pro outro, você acredita? Eu acredito. Você acredita? Acredito. Você, que me fez o desafio, acredita que a gente vai vender hoje? Ah, que já tá há 8 meses, né? Eu falei, não, você acredita ou não? Porque se uma pessoa nesse ambiente tiver desequilibrado da frequência de energia que eu tô colocando aqui, vai miar tudo. Ah, então eu acredito. Eu falei, então beleza. Porque a pior coisa que tem é você fazer algo com alguém jogando contra. Colocando uma carga contrária daquela que você tá colocando aí. Você coloca uma energia para cá e ela tá fazendo força para lá. Eu não posso brigar com algo que é interno que deveria estar me ajudando, né, a tracionar. Cara, a gente gravou um vídeo, fez um pitch. A gente vendeu em quanto tempo? Chuta. No dia? 1 hora. Olha isso. Em 1 hora, velho. Tipo assim... Tudo energia. Fica até arrepiado. Por quê? Mas eu acredito. Surreal, velho. 1 hora nós vendemos. Então, hoje, uma das principais estratégias desse meu cliente é fazer exatamente o desenho que eu fiz ali para vender esse produto. E tá dando certo. Então, o cara gera desejo, faz o pitch. Gera desejo, faz o pitch. E aí você tem briga para poder comprar o produto. Tipo assim, e ele só tinha uma única peça, porque já estava parado há 8 meses.
Não tinha estoque. A menina falou 6 meses, mas depois o dono falou que eram 8. E ele não tinha estoque. Ou seja, ele teve que fazer encomenda, porque um amigo pediu, foi direto no WhatsApp dele, falou, não vende, eu quero. E aí depois no Instagram começou a pipocar gente querendo aquele mesmo produto. Então assim, mas você está falando de qual produto? Não interessa. Você pode usar essa mesma dinâmica, essa mesma frequência, esse mesmo preparo para qualquer coisa. Então assim, todo mundo tem que estar alinhado. Todo mundo tem que estar na mesma pegada. Cara, obrigado demais pelo papo, né? Passa rápido, te falei. Foi. Né? 1 hora já, né? Foi muito bom. A gente, sempre no final, a gente dá oportunidade, se você quiser falar qualquer coisa, deixar uma mensagem, reforçar a tua marca aqui, nesse momento, preparado para isso. O microfone é teu, para a gente poder caminhar para o fim, tá? Beleza, para vocês seguirem aí, @Trinitá Imobiliária, meu perfil é @JoãoCataldo_. A nossa imobiliária tem 6 anos aí no mercado, a gente trabalha bem nichado, agora a gente abriu um braço de casas, então a gente está contratando corretor, é claro que o sarrafo é bem alto, mas eu acho que o recado é você que já é corretor, espero que eu tenha compartilhado algo aí que fez sentido aí na sua jornada, que você possa aplicar. E para quem está começando, eu acho que é reforçando o que a gente falou ali no início, né? Resiliência, nunca deixe de estudar. Eu brinco que o muro é muito baixo, né? Qualquer um vira corretor. Infelizmente, é uma realidade, mas isso está mudando. Você vê que assim, os corretores de sucesso são aqueles corretores que a única profissão dele é corretor de imóveis. É um cara que é constante, é um cara que está no digital forte, é um cara que está estudando, está se capacitando. Então, assim, se capacite que você vai chegar. E ninguém vai tirar isso de você, né? Isso aí. Irmão, Isso aí. obrigado demais. O papo. Mesa é grande. Pessoal, curte aí, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Batemos nossa meta lá, já passamos de 1.000 inscritos. Legal. É um desafio aí, né, que era nosso desse ano, a gente já alcançou. E você que ficou com a gente até aqui, deixe seu comentário, dá sugestões pra gente aí de temas, de conteúdo que você também quer ouvir aqui. Se você tem uma pessoa muito legal que você quer que a gente traga, a gente vai dar um jeito, né, Julinha? Vamos entrar em contato, vamos fazer chegar até aqui, tá? E é isso. Obrigado e até o próximo episódio. Valeu!